Olá pessoal, tudo bem? Bom, estou aqui e quero tentar passar um pouco de experiência da minha vida, nesses longos anos da minha vida, com vocês, tá? É uma pequena palestra multivocacional, tá? Falando a respeito da minha trajetória, ok? Bom, desde os 13 anos de idade, que eu sempre gostei de ler muito a Veja, o Estadão, livros, né, multivocacionais, e sempre procurei ser uma pessoa esclarecida, ok? Trabalhei em várias empresas, todas elas multinacionais, mas não era dentro do meu ramo, que hoje, quem me conhece sabe que eu sou cabeleireiro e inventor de alguns acessórios para cabeleireiros, como suporte secador na cintura, silenciador de ruído, espelho panorâmico, capa que apara cabelo, entre outros, né? Na verdade, nunca tive nenhum benefício com isso, a não ser uma empresa, que é a Santa Clara, que me paga royalties desde 2005 até hoje sobre o suporte secador na cintura. Pois bem, fui empresário, tive duas lojas, né? Em 2007, lojas já voltadas para R$1,99. Na verdade não existia R$1,99, minhas lojas já eram voltadas, chamavam-se Varejão de Utilidades Tem de Tudo, né? Isso aí em meados de 2007 2008. Foi aí que eu vi o verdadeiro inferno na minha vida, né? Fiquei 5 anos com essas lojas, continuava trabalhando como cabeleireiro, né? E foi aí que eu comecei a aprender, né? Na verdade. Então sempre tive boas ideias, mas na verdade não sabia comandá-las, né? Para vocês terem uma ideia, eu não sabia nem o que era um livro caixa nessa época, tá? Então terminei sendo muito roubado por funcionários na época, né? E o resultado disso foi quebradeira, né? Quando vi que eu estava começando a pagar duplicatas atrasadas, cheques atrasados, não assumindo meus compromissos, foi quando eu pedi na época para uma empresa de informática fazer um programa de computador, né, para mim ter o controle sobre as minhas mercadorias. E na época eu fiz um relatório, né, para fazer a contagem dessas mercadorias dentro da minha loja, que eram muitos itens. Para minha surpresa, na época o capital era de 80 mil, eu tinha em torno de 25 mil reais. Quase me infartei. Estava quebrado, literalmente quebrado, né? E foi onde eu fiquei durante 2 anos e meio, né, fazendo acordo, né, com os fornecedores, uns direto, outros em fórum. Inclusive fórum é um dos melhores lugares para você fazer acordo. Por quê? Porque na verdade o fórum, ele é o lugar com juros baixos, né? Então juros de 1,5% ao mês, sendo que você for fazer um acordo fora, né, extrajudicial, você vai pagar muito mais, coisa de 5, 6, 7, 8% ao mês. Então muita gente tem medo de fórum, mas na verdade o melhor lugar para se fazer um acordo é em fórum, tá? Então, se vocês um dia ou estão passando pela situação dessa, o melhor lugar de se fazer um acordo é em fórum, né? A parcelar, pagar do seu jeito que dá para pagar nas suas condições. Logicamente que você nunca pode se negar de pagar, né? Mas o fórum é o melhor lugar de você pagar uma dívida. E logicamente que eu entrei nessa aí sem querer, né?
E confesso para vocês que o telefone tocava das 8 da manhã às 6 da tarde. Aquilo me gelava, né? Quando eu vi aquele telefone tocar, me gelava, mas eu nunca deixei de atender ninguém. Me lembro de uma situação, uma vez, tão estressado que eu estava, inclusive isso veio me gerar uma depressão muito profunda em 2005, tá? Que eu vim realmente a perder tudo. Foi quando terminei me separando e voltando para São Paulo, só que do interior, e terminando voltando para São Paulo a casa da família. E perdi a paciência com um rapaz que tinha vindo do meu salão, no salão, na minha loja, e devolvi as mercadorias para ele e tinha feito um acordo com ele que em tal época, por exemplo, estamos em fevereiro e março, abril, pagaria o restante para ele. 60 dias depois, eu tinha levado a mercadoria, 60 dias depois ele me liga querendo o restante. Aí foi quando eu perdi a paciência com ele e falei para ele que se ele aparecesse na minha loja, chamar a polícia. E como muitas pessoas não sabem, talvez, mas ninguém tem o direito de te cobrar. Tudo isso tem que ser via judicial, né? E eu sabia dos meus direitos, vim aprender através dessa situação, vim aprender isso daí, né? E para minha surpresa, uma semana depois ele tinha pedido minha falência, pra você ter uma ideia. Então, o conselho que eu dou é: sempre negocie, jamais procure perder a cabeça com um fornecedor seu, né? Que alguém que você esteja devendo. Sempre procure negociar e o melhor caminho é esse daí. Confesso para vocês que na época eu tinha vontade, né, de pegar tudo, colocar em cima de um caminhão e sumir, porque eu não aguentava mais a pressão que vinha, né, de cobradores na minha porta. Né, e eu não estava entendendo nada daquilo, mas algo dentro de mim falava que eu estava aprendendo, né, aquilo ali. E sempre com pessoas negativas do meu lado, falando que eu não ia conseguir, que eu não era capaz, e aquelas sugestões, né, que as pessoas colocam negativas dentro da gente, né. Moral da história: terminei entrando em depressão profunda, indo para São Paulo, né, na casa dos parentes, e terminei me reerguendo novamente. Fui trabalhar em um salão e ser gerente num shopping, né? E depois disso, ali na grande São Paulo, fui trabalhar em Alphaville, também como cabeleireiro, e depois mais tarde sendo gerente desse salão, né? Logicamente que minha autoestima voltou novamente, voltei a acreditar, né? Mas caí num erro novamente, que foi voltar para o interior em 2010, né? 2010, devido a situações com essas pessoas negativas do meu lado, né? Sempre falando que eu não era capaz, que eu não ia conseguir e tal. E voltei à mesma situação que era em 2000, de 97 a 2005, na verdade sempre desde o início, né, de relacionamento, essas pessoas falando que eu não conseguiria. E novamente eu quebrei feio. Aí foi pior. Moral da história: fui morar num lugarzinho de 3x3, coberto de zinco, sol batendo o dia inteiro, uma cadeira e um espelhinho na frente, onde fui trabalhar como, nada contra as profissões, todas as profissões são bem-vindas para mim, trabalhando como pintor de parede, de segunda a quinta, e sexta e sábado atendia os clientes. Logicamente com um preço bem mais inferior do que os colegas de trabalho de profissão como cabeleireiro cobravam, né? E ali se faziam fila, né? Naquele pequeno lugar onde eles trabalhavam, né? Eu estava trabalhando. Só que minha autoestima estava muito baixa, né? Confesso que na época bebia muito e o mundo para mim tinha acabado, porque para quem estava, né, na época no auge, com lojas, um cara que é inventor de
mercadorias, de acessórios para cabeleireiros. Sempre estava no meio de grandes estrelas, né? Como os melhores cabeleireiros aí, né, do Brasil. A gente fazia Curitiba, Rio, Minas, São Paulo e até Salvador. O cara que estava sempre em hotéis 3 estrelas, né? Que saía em manchetes de jornais como Gazeta Mercantil, a revista Cabelos e Companhias, né? Reportagem na cidade, no jornal da minha cidade. E eu era o cara, né? Era o cara. E de repente eu me vi morando num lugar desse, sem geladeira, sem fogão, cozinhando numa espiriteira de álcool. Quem conhece as espiriteiras que vão, na verdade, em panelas, né, de restaurantes, né? Era ali que eu cozinhava. E o banco de espera era onde eu dormia, tá? Na verdade, eu nunca perdi a esperança em Deus, mas era revoltado porque via os caras enriquecendo, né? Principalmente com silenciador de ruído de secador, né? O suporte de secador, espelho panorâmico, por último, exaustor de progressiva, né? Que também terminaram copiando essa ideia, apesar que a pessoa fala que a ideia é dele, mas essa ideia, esse projeto partiu de mim, né? E na verdade eu era muito revoltado com isso, muito revoltado. Mas eu quero passar para vocês o seguinte: essa experiência toda, tinha toda essa bagagem, eu não me conformava, porque tanto dessa bagagem que eu tinha, né? E eu não conseguia, né, na verdade, me projetar, né? Foi quando eu li um livro chamado O Poder do Agora, né? Esse livro terminou me ajudando muito, né? Me ajudando muito, porque na verdade tudo está aqui na nossa mente, entendeu? Tudo está aqui na nossa mente. Quanto mais eu revoltava com a situação, pior ficava. Pior, era muito pior. Quanto mais revoltava, era muito pior. Aí eu vou contar um fato para vocês que aconteceram na minha vida na época. Tinha que acontecer. Na verdade, Deus me mostra as coisas em sonho. Eu já tinha sonhado com isso. Eu ando, como eu falei para vocês no início da conversa, andava bebendo muito e tal. E com isso eu via que meu carro era num sonho, meu carro era um controle remoto. E na frente tinha uma barreira policial, aí já não estava mais o controle remoto do carro, era eu dentro do carro, tá? E foi exatamente o que aconteceu isso uma semana depois. Saindo aqui numa cidade vizinha, chamada Ipaussu, bebendo muito. Naquele dia eu era para ter acabado com a minha vida, e realmente, né? Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas, né? Eu vim tomando remédio antidepressivo na época. Vim dessa cidade sem ver até minha cidade, né? E encostei num carro de um rapaz que estava num posto de gasolina. Encostei no carro dele, mas sem perceber, e vim. E esse rapaz me seguiu até minha cidade. Chegando na minha cidade, sem ver também, joguei o carro num canteiro central. Não conseguia fazer o carro pegar. E esse rapaz desceu do carro, tinha me seguido, e me levou até, falou assim, chamei a polícia. Aí eu comecei a ver, não, sem problema. Mas só que dentro do meu carro, o que estava? Dois latões cheios, um pela metade e outro cheio. Contou a história para os policiais, que eu vinha fazendo zigue-zague e tal nas ruas. E com isso, o que aconteceu? Delegacia direto. Chegava lá os investigadores, falar para os investigadores, pô, meu, como é que vocês acreditam no cara que eu bati no carro dele lá e vocês não acreditam em mim? Falou, Messias, ele não está aqui porque você bateu no carro dele, ele está aqui porque você está embriagado e ele está fazendo um boletim de ocorrência contra você. Então você tem que pagar R$1.500 de fiança, senão você vai ser preso. E eu bati o pé falando que eu não ia fazer exames, né? Como eu não fiz exame de bafômetro e nem de sangue. E moral da história, fui preso. Na hora que ele veio que ele tinha me falado já 2 ou 3 vezes me ligar para minha família, eu não queria, né? Estava revoltado, mas é os desígnios de Deus, né? Na época.
E aí eu fui pro Xilindró no domingo à noite, coisa de 11 horas, meia-noite, mas estava dopado com remédio e bebida, nem vi, só vi um colchão lá e deitei. Acordei no dia seguinte, aí veio na segunda-feira, que tamanho de burrada que eu tinha feito na minha vida, né? Eu não queria abrir o olho para ver onde eu estava, né? Mas na hora que abri o olho, que eu vi aonde estava, aí foi difícil. A vergonha, né? 50 anos já na época, seja até mais de 5 anos que aconteceu isso, né? E tava boa, a cadeia era para 8 e tinha 4, né? E eu não queria abrir o olho para ver onde eu estava, mas não teve jeito, eu tive que abrir o olho às 9 horas da manhã na segunda-feira. Aí vi que também daquela grade na minha frente, negócio tudo pinchado, aquelas pessoas ali dentro e tal. Fui muito bem tratado, não posso reclamar, mas ali começou a passar um filme na minha cabeça, né? Que eu falava que estava numa prisão, que era esse lugar de 3x3 onde eu estava, como eu falei para vocês, um banheirinho de 1x1, e que não tinha saída, não tinha janela praticamente para fora. Se eu abrisse a porta, eu estava direto na rua, então tinha que ficar com a porta fechada. E você imagina o calor que fazia esse lugar, né? E aí foi quando eu comecei a cair a ficha que realmente eu não estava numa prisão, né? Eu tinha a liberdade de ir e vir a hora que eu queria, entendeu? E eu ali naquela grade, ali dentro, aqueles ferro enorme, cadeado, e eu naquele lugar ali que daria, sei lá, uns 4x4, né? Com 4 pessoas, banheiro sem porta, né? E na verdade eu comecei a especular, né, a vida daquelas pessoas. Tinha um senhorzinho como eu e tinha outros que já estavam acostumados com isso, outros dois. E eu comecei a especular a vida daquelas pessoas, né, por que eles levavam aquelas vidas, né, e tal. Eu sabia que ia ficar ali um dia, 2 no máximo, né, que ia ser pago a fiança, e tinha um que tinha cometido um delito que ia passar em coisa de 8 anos de prisão, e o cara jogando truco, né. E eu falei, meu, como que pode você, né, de repente, né, se conformar com isso, né? Não, isso é normal e tal. Onde você vê que tudo está na mente da pessoa, né? Eu sei que daí eu fiquei na segunda e na terça-feira até 5 horas da tarde. Vergonha imensa, né? Aí teve uma hora que eu tava sem cigarro, o carcereiro, o policial lá foi lá comprar cigarro pra mim. Aí um deles falaram pra mim dentro da cela, nossa, isso aqui tá parecendo um hotel. Eu, louco, cara, você não conhece o hotel? Falou, não, o cara comprando cigarro pra você lá fora, isso não existe, cara. Tá fazendo isso porque vocês não é, né, ladrão, né, não é bandido, não é ladrão. E aí na hora de assinar os papéis, sei lá, colocar os dedos no lugar lá, o senhorzinho me chamou. Aí que foi mais difícil ainda, de chegar para mim e falar assim, rapaz, você é um cabeleireiro tão famoso na cidade e tal, e de repente está num lugar desse por causa de bebida e tal, né? Olha só onde você veio parar, né? Então, o que eu quero passar com isso para vocês? Quando eu saí dali, tá? Foi esses 2 dias, a minha vida abriu um leque, sabe? Abriu um leque enorme. Parei com as reclamações, vivia postando um vídeo na internet, né? Mostrando as pessoas que tinham copiado, inclusive uma empresa muito famosa, que eu não vou falar o nome aqui, mas muito famosa, que copiou esse silenciador de ruído. São várias empresas, mas são 2 muito famosas que vocês conhecem, aí tá no meio dos cabeleireiros. Quem conhece esse silenciador de ruído sabe disso, né? E eu reclamava muito, postava vídeo contra os caras, né? Era uma fissura, né? Que eu tava vendo que eu tava naquela situação precária, né? E eles estavam ricos, né? Hoje eu entendo totalmente o desígnio de Deus. Na verdade, se todas as coisas que eu tivesse feito, que eu fiz,
tivesse dado certo, eu não estaria aqui agora conversando com vocês, entendeu? Eu estaria em cima de uma cama, estaria em cima estaria no manicômio, eu estaria numa cadeira de roda. Morto eu não estaria. Que morte para mim eu significo a morte como vida, uma passagem, tá? Mas eu estaria realmente totalmente debilitado. Por quê? Porque na verdade, dentro de mim, né, eu acredito que deve acontecer com muitos de vocês, né, e se estiverem levando isso, eu aconselho que desistam disso. Eu queria para mostrar que eu podia fazer, que eu era o cara, que eu fazia, que acontecia, né? E na verdade não era isso, não é isso que Deus quer, não era isso não é isso que Deus quer da gente. Nós temos essas coisas para conforto, né? O nosso conforto. Então, se de repente você está a pé, você consegue uma bicicleta, muito melhor de você estar a pé, né? Se você de repente vende essa bicicleta e você compra uma moto, é muito melhor do que você ter a bicicleta, vai chegar muito mais rápido, não vai se cansar. De repente você vende essa moto, você compra um carrinho, um fusquinha, um golzinho, um quadrado, é muito melhor do que a moto, não vai pegar vento, não vai pegar chuva. E assim vai, até você ter seu carro, de repente com ar-condicionado, hidromático, né? O carro com os vidros elétrico, hidráulico. Isso tudo é para o nosso conforto e não para ostentação. Então foi isso que toda essa trajetória de vida minha melhorou muito na minha vida. Eu confesso que eu cresci muito como pessoa, né? Isso é legal. Mudou muito a minha vida? Mudou. Graças a Deus, hoje em dia, em relação ao que eu estava, 4 anos depois, tá, que eu parei com essas reclamações e tudo mais, 4 anos depois, eu estou no palácio, tá? Tem um salão bacana, estamos aqui estendendo agora para estética, temos novos projetos aí para ser lançado, né? Que brevemente vocês vão estar conhecendo. Pretendo estar levando, como eu estou fazendo agora, levando essa experiência de vida para vocês. Acima de tudo, Deus na minha vida, né? Todos os dias é um milagre, né, na minha vida. Agradeço a Deus por tudo, tudo. Hoje eu entendo assim que todo lado negativo, que às vezes a gente acha que é negativo, sempre tem um lado positivo, sempre. E o que eu aconselho hoje para meus filhos, para minha família, né, meus colegas, clientes também. Quanto mais você crescer dentro de uma empresa, quanto mais você crescer como pessoa, mais humilde você seja, tá? Porque, um exemplo, como pai, por exemplo, você não precisa mostrar autoridade para o seu filho como pai. Ele já sabe que você tem essa autoridade, então você precisa ser mais humilde, né? Como chefe, você não precisa mostrar para os seus subordinados, tá, que você é o chefe. Ele já sabe que você é o chefe. Então você tem que ser aquela pessoa mais humilde, né? Procurar mais, sabe, ser mais ponderável. Lógico que tem hora que tem que dar uns puxãozinhos de orelha, sim, mas não com aquela autoridade. Essas coisas já passaram. Isso é coisa antiga, né? Isso é coisa muito antiga. Eu lembro que meus avós, né, o pai da minha mãe principalmente, ele foi fazendeiro no sul da Bahia, e ela conta uma história, que era a mais velha de 14 filhos, que ele fazia um chinelo para ela, por exemplo, de sola de pneu e couro de vaca, que né, matava as vacas e curtia o couro, né? E depois fazia aquele chinelo. Eu fico imaginando que chinelo bonito que era, né? Esse chinelo que ele fazia artesanal. Aí, quando elas colocavam esse chinelo, ele perguntava para elas: onde você vai passear? Elas falavam assim: pai, lugar nenhum. Então pega o chinelo, vai guardar. Entendeu? Quer dizer, se for ver, um chinelo que nunca iria acabar. Até tenho vontade de voltar nesse lugar no futuro, para ver se eu encontro algum par de chinelo desse por lá naquela... Hoje em dia a casa não deve existir mais, mas dá uma
garimpada lá para ver se consigo encontrar esse chinelo para guardar para essa história que ela conta e guardar na minha casa como uma relíquia. Então, antigamente não, antigamente era essa coisa meia brusca, né? Que os pais tinham que ser autoritários e tal. Não, a gente tem que tratar os filhos com educação, né? Tratar os filhos realmente como pai e mãe. Apesar que tem pessoas que confundem muito, né? Os filhos. Você pode ser amigo dos seus filhos, você pode ser pai dos seus filhos ou mãe, mas nunca colegas, né? Então as pessoas confundem muito os filhos com colegas, e isso que não pode acontecer. É isso sempre que eu coloquei dentro da minha família, mas infelizmente não consegui. E que eu queria realmente passar que o sofrimento, na verdade, ele faz com que você cresça, né? Então, no sofrimento sempre tem um lado positivo, sempre, sempre, entendeu? E aquela coisa, você ler muito, né? Essas palavras multivocacional hoje em dia são muito boas, né? Existem tratamentos de terapias através de massagens, essas massagens Reiki e outras agora que eu não me lembro o nome, que fortalece muito a pessoa. Então as coisas melhoraram muito pro lado do ser humano, do lado, né, do psiquiatra, psicólogo. Os remédios realmente ajudam muito, né? Inclusive nessa época que eu passei com depressão, fiz muita terapia, tomei muitos remédios, foi o que realmente me levantou. Eu, na verdade, era um cara com psicomanias, eu não sabia que tinha, né? Mas tinha psicomanias, era muito estressado, eu era muito ansioso, né? E graças a Deus o que veio controlar essa ansiedade, esse estresse todo, foi os remédios, né? E essas terapias que foram feitas. Então, pessoal, falar que eu tô rico, não tô não, né? Mas graças a Deus hoje eu tenho o necessário para viver. O carro já não faz mais falta, né? A casona, né? Com isso, com aquilo, com grandes móveis, ou televisões 50 polegadas, ou sei lá o que mais. Isso não me faz mais, não é mais eu. Então eu hoje sou o Messias, eu sou eu não sou o meu carro, eu não sou a minha casa, eu não sou o meu trabalho. Tudo que eu estou tendo hoje é para o meu conforto dos meus clientes, né? E outra coisa que eu passo para vocês também é assim, descubram o que vocês gostam de fazer. Eu vim descobrir o que eu gostava de fazer com 28 anos, que é ser cabeleireiro. Eu atendo, na verdade, a área masculina, e a área feminina e a área masculina. Teve época que o meu salão era 99% feminino, tá? Hoje em dia tá 50%, para não dizer 60% masculino e 40% feminino, tá? Tenho o maior prazer de trabalhar, sinto falta do meu trabalho. A gente tem a segunda-feira, mas geralmente eu abro na segunda-feira à tarde, porque eu sinto falta do meu trabalho. E depois dos 27 anos eu nunca mais trabalhei, eu só me diverti. Eu estou com 55 anos de idade, eu só me diverti. Então essas experiências de você, na época de congresso, por exemplo, sentar na mesa de um diretor de uma TAIF para negociar, sentar na mesa de um diretor da outra empresa X para negociar, todas essas experiências de vida eu tive, né? Então, só que eu levava isso para um lado mais pessoal, né? Eu levava aquela coisa que eu era o cara, né? Eu sou o cara que inventou isso, que inventou aquilo. Tanto que estamos aí, tem os meus amigos aí hoje em dia, donos de lojas de 99, estão ricos, né?
Só que assim, eu sei que eu não estava preparado para isso. Jamais, jamais estava preparado para lidar com a fama, lidar com o dinheiro, né? Acredito que agora sim, até porque as coisas que estão acontecendo, eu estou aí tranquilo, sossegado, né? Vem outras, sempre tem algumas coisinhas, sabe? Pessoas que tentam tirar a sua serenidade, mas isso termina sendo momentâneo, mas devido à bagagem que você carrega com você, né, através de experiência de vida, através de estudos, você tira isso de letra. No momento você fica assim um pouco abalado, mas depois você termina digerindo isso daí, né? E trazendo isso ao seu favor. Então acredito e vejo, né, que nem todo mal é mal, tem mal que vem para bem. O meu pai fala isso, mas eu acredito assim, de todo lado negativo, você sempre vai ter o lado positivo. Sempre, sempre vai ter um lado positivo do lado negativo. Nunca se esqueçam disso, porque muitas vezes o ser humano só consegue ver o lado negativo das coisas, e existe o lado positivo sim, de todas as coisas negativas. Por mais que você não fala assim, não, cara, da onde eu tiro coisa positiva disso daqui, né? Aí o tempo passa, você vai ver que realmente se aquilo tivesse acontecido com você na época ou não tivesse acontecido, você teria se ferrado, entrado numa